Olá, amigos. Este é mais um Diálogo Espírita da ADE Paraná, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná. No programa de hoje, estreando o quadro Entrevistas, nós temos a presença de Rubens Denizar Figueira dos Santos, que vai nos falar sobre as obsessões espirituais. E depois nós temos Nosso Lar e a Vida dos Espíritos. Então, com vocês, Diálogo Espírita. Meus amigos, nós temos aqui hoje a satisfação de receber o nosso companheiro Rubens Denizar Figueira dos Santos, que vai nos falar um pouco sobre as obsessões do ponto de vista espiritual. Meu caro Rubens, com a sua larga experiência de décadas trabalhando nesta área, eu gostaria de começar com você perguntando o seguinte: o que são obsessões espirituais? Elas existem mesmo? Eu pergunto isso porque há algumas pessoas, mesmo espíritas, que acham que a obsessão não existe. E aí, como é que nós ficamos? Bom, meus amigos, segundo a doutrina dos espíritos, a obsessão é uma ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Essa é a definição da doutrina dos espíritos. Eu lido com isso há muito tempo e temos constatado efetivamente essa ação negativa, às vezes de uma maneira sutil, e grande parte das observações que temos feito, de uma maneira assim muito mais incisiva. Mesmo porque trabalhamos há muitos anos, há mais de 20 anos, no Hospital Espírita de Psiquiatria Bom Retiro, e temos constatado cotidianamente essas influências perniciosas, bastante graves, mas que com a influência dos bons espíritos, as técnicas utilizadas pelos terapeutas, aliadas às ações terapêuticas espíritas, tudo se pode resolver. Tudo resolve. Resolve-se satisfatoriamente. Pois é, Rubens. E quais para o público em geral, né, que a gente sabe que muitas pessoas que nos assistem não são espíritas, então, mas para ficar assim bem claro, quais são as motivações que levam esses espíritos a perseguir os encarnados? O que eles ganham com isso? São tantos os pensamentos humanos que é difícil a gente relacionar. Mas raiva, inveja, insatisfações, vingança, ódios, problemas de vidas anteriores, que é o que mais a gente constata, são inúmeras as motivações que levam um espírito a tentar essa vingança. A vingança é uma das causas mais evidentes que nós conseguimos constatar nas sessões práticas mediúnicas da doutrina espírita, né? Isso tudo, em resumo, significa inferioridade dos espíritos. Se tivesse um pouquinho mais de... Mas aí é imperfeição mesmo, é maldade ou é ignorância? As duas coisas, As né? duas. Porque as motivações são as mais variadas. Uma rusgazinha pequenina que vai crescendo, que vai tomando conta e se transforma, às vezes, numa ação bastante odiosa, e uma vingança, uma agressividade, uma palavra mal colocada. E a influência espiritual sutil, que está em toda parte, vai minando, vai insuflando ideias e que a criatura, o obsidiado, que sofre ação perniciosa, acha muitas vezes que o pensamento é seu próprio e que ele tem uma raiva de alguém, mas isso é exacerbado pela influência espiritual, mental, transfusão de energias deletérias e que acaba transformando num vulcão em que a criatura muitas e muitas vezes não se controla e comete atos os mais deploráveis possíveis, né? Porque a gente tem a obsessão, não deixa de ser
um tipo de mediunidade, uma mediunidade negativa, digamos assim, né? Os encarnados dão vazão. Porque o que eu gostaria de frisar aqui é o seguinte, do mesma maneira como os encarnados se amam e se odeiam, para resumir, quando eles desencarnam, né, nós desencarnamos, nós continuamos mantendo do lado de lá mesmo perfil, mesmo caráter, temperamento. Então é natural que eles continuem com essas motivações igual os desencarnados, que se odeiam, que querem se vingar, passam para o lado de lá, só não tem o corpo físico, mas continuam pensando igual, né? Veja, nós, na vivência de muitos anos lá no hospital, nós notamos que havia muita vingança pessoal. É a característica que comumente se vê nas casas espíritas, ou se entende, se estuda nas casas espíritas, uma vingança individual. Um espírito tem raiva do encarnado e vem e faz as suas ações. Mas parece-me que ultimamente nós temos observado que esta ação perniciosa tem aumentado muito de uma maneira mais atual, digamos assim, mais moderninha. Segundo Kardec, existem 3 tipos de obsessão: a simples, a subjugação e a fascinação, né? E quais os métodos mais comuns de dominação que os espíritos empregam? Qual é o mais grave desses 3 tipos e quais os métodos empregam? Pois é, com certeza essa classificação de Kardec é uma classificação que, como outras quaisquer, depende do ponto de vista, porque na prática, fascinação, obsessão simples, fascinação, subjugação, é difícil a gente diferenciar onde termina uma e começa a outra. É uma classificação assim, um tanto genérica, porque digamos que eu não sei até onde vai uma obsessão simples e onde começa uma fascinação. A fascinação é bem mais grave, fazendo assim essa divisão estanque, porque a criatura perde a noção, perde a razão, ela acha que está agindo corretamente, mas está agindo enganosamente, né? Sim. E a subjugação é corporal. Mas eles fazem como que eles influenciam? É pelo pensamento, pelo magnetismo, por uma energia deles? Como é que eles perturbam o encarnado? É por uma ação mental, transfusão de energias mentais. É isso que eu estava... É a força do pensamento. Estava iniciando essa fala. E a gente percebe que hoje em dia as criaturas que não têm aquela força, aquela energia magnética, aquele pensamento mais forte que possa influenciar negativamente o seu opositor, ele recorre já a terceiros. Então, hoje, grande parte dessas ações perniciosas já estão terceirizadas. Terceirizadas, impressionante. E né? a questão é que a origem, a fonte do mal, está nesses redutos negativos, dominados e comandados por uma inteligência superior, apenas destrambelhada, invertida para o lado negativo, e que comanda aqueles, digamos assim, exércitos de criaturas que de alguma forma se utilizaram do mal, solicitaram o serviço do mal, mesmo encarnados, pedindo apoio de espíritos negativos para certos negócios e outras coisas mais, e se comprometem efetivamente já com essas organizações negativas que os dominam logo após o seu desencarne. Você atribuiria aos processos obsessivos como uma das causas da violência alarmante que a gente vê nos lares e principalmente nas ruas atualmente? Tem alguma relação? Tem toda a relação. Esses redutos espirituais negativos são especializados na prática do mal. Estruturam, constroem elementos, objetos, situações para induzir ao mal, induzir à vingança, induzir ao suicídio, induzir ao crime. Isso tudo vem já do plano espiritual. Uma programação, felizmente, ostensiva e negativa, fazendo com que as criaturas se vejam influenciadas
ou exacerbadas em suas tendências, porque já existe alguma sementinha aí na própria criatura. Sim. Isso é aumentado. As técnicas são sofisticadas de indução às maldades. Quer dizer que muitos homicídios por aí, próprio consumo de drogas já é induzido para deixar o indivíduo mais desequilibrado e para ele praticar o mal. São teleguiados, muitas vezes, por espíritos desencarnados. Sim, tudo isso planejado por essas inteligências negativas, como eu digo, e executadas por aqueles espíritos guindados por eles, que utilizaram do recurso da maldade de alguma forma, solicitaram recursos do mal e se comprometeram com isso. Então, esses são os que nós chamamos de executores, o mais comum nas obsessões comuns do dia a dia. Né? Meu caro Rubens, nós vamos fazer um intervalozinho e voltamos já em seguida. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. A Editora M é a segunda maior editora espírita do Brasil, com 350 títulos em seu catálogo. Em O Resgate de Camilo, de Luiz César Carneiro Rodrigues. Temos mais um romance com a qualidade M. Contatos, vendas@editoram.com.br ou telefone DDD 19 3497 7000. Voltando aqui com o nosso companheiro Rubens, que está falando hoje sobre as obsessões espirituais, e eu vou puxar um outro aspecto aqui, gostaria de ouvir a sua opinião, o seu parecer. Eu assisti recentemente na TV o depoimento de um paciente que sofre de TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Se fala bastante aí hoje em dia no meio médico, nessa área de distúrbios mentais, sobre obsessões tida como uma enfermidade puramente física, embora mental, psíquica, né? Mas sem componente espiritual, é a maneira como eles veem. E esse indivíduo, ele diz que ouvia muitas vozes, frequentemente instigando, ordenando que ele fizesse aqueles movimentos fúteis, repetitivos, fechar as portas N vezes, lavar as mãos, etc. Mas isso perturba a vida do indivíduo, atrapalha. Será que isso aí também pode ter algum componente espiritual ou não tem nada a ver? É só médico mesmo? Não, sempre, eu afirmo, sempre existe uma influência espiritual. Qualquer vibração negativa, qualquer pensamento negativo, por pequeno que seja, da parte de qualquer um de nós, sempre se afina com alguém do plano espiritual que tenta dominar. Então, a tentativa do poder, do domínio, é constante no ser humano encarnado ou desencarnado. Sempre aquela tendência à dominação. Então, o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, tem muito a ver também com vidas anteriores da própria criatura, personalidades exercidas em existências anteriores, que traz
algum trauma, alguma situação. E isso é avaliado, é detidamente analisado por espíritos imperfeitos, especialistas, e que exacerbam, estimulam esse fator. Então, a medicina, a psiquiatria, claro, tem a sua função excelente, mas o tratamento espiritual ameniza, de certa forma, esses fatos. É muito perniciosa essa doença, né? É muito difícil um tratamento. Inclusive eles afirmaram nesse programa especial que eles consideram que praticamente não tem cura. Tem um controle, tem que tomar medicação e tal. E aí que entra a terapia espírita, você acha que pode contribuir certamente, né? Seria o passe, seria a frequência, a casa espírita para melhorar o ambiente, a prática do que nós chamamos do culto do evangelho, o estudo do evangelho no lar. Isso ajudaria a diminuir esse... O que acontece com esses transtornos, eu tive alguns casos lá e alguns me lembro assim, mais objetivamente. Ele tem uma dificuldade tremenda de entender as situações, então ele tem que decorar tudo. Então ele tem que repetir desde o princípio. É um ritual, que ele tem que fazer isso para poder chegar lá, senão ele não consegue. Então, escovar os dentes, ele leva 20 minutos, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. E tive a oportunidade de até uma intimidade com uma amizade muito íntima com um desses pacientes, e após as reuniões a gente saía, íamos conversar sobre espiritismo fora do ambiente do hospital. Ele já tinha hospital dia, essas coisas assim, mas é muito difícil, né? A gente consegue, sim, pela amizade, pela intimidade, um progresso muito grande. Quando eu digo muito grande, isso para psiquiatria, porque 1 milímetro que seja já é uma vitória. Mas é entendido, né, Rubens, porque tem o entendimento da doutrina espírita, até você colocou ali, de vidas passadas, muita coisa e tal. Então tem coisas que nós sabemos, isso não se trata só desse tipo de problema, mas de enfermidades físicas, de limitações, às vezes deficiências, que a gente alguns já reencarnam dessa maneira ou adquirem-se durante essa existência, e que são provas ou expiações, as quais elas vão ter um tempo para se esgotar, né? Com certeza. Então também não adianta a gente, nem a própria medicina, nem os espíritas, nós sabemos que não se faz milagre dentro de um centro espírita, né? Não adianta a pessoa adentrar a casa espírita achando que vai resolver todos os seus problemas. Se é um problema que ele criou, ele que vai ter que solucionar. Mas, evidentemente, que pode, como você disse, ser amenizado, né? Eu teria aqui, nós temos algum tempinho, eu queria tem mais 2 perguntas para fazer para você. Não, tenha vontade. Ainda, você já adiantou alguma coisa, mas lá no Hospital Bom Retiro, qual é um pouquinho só da experiência que você teve lá no trato dos pacientes? Como é que eram pensados os nomes? Como é que funcionava isso? Funciona, aliás? Nós estruturamos o grupo de desobsessão do Hospital Espírita de Psiquiatria Bom Retiro no ano de 1991. E contamos com alguns psicólogos e psiquiatras que participaram do grupo mediúnico desde o princípio. Isso nos deu assim uma cancha muito grande, porque os psicólogos, principalmente, que eram companheiros nossos do grupo mediúnico também, eram dedicados à psicologia transpessoal, à linha da psicologia transpessoal. E tiveram a chance, a oportunidade de, no trabalho mediúnico, aplicar muitas das técnicas que nós mesmo, como leigos, começamos a aprender. Eram trazidos os nomes de alguns pacientes que nós chamávamos de pacientes-alvo. Alguns nomes, características do paciente. E por essas características, pelo nome, e mesmo que alguns deles eram pacientes dos próprios terapeutas que estavam no trabalho mediúnico, facilitava a nossa identificação. Outros tantos se manifestavam e a gente não conseguia identificar. Esse caso refere-se ao paciente tal. Mas uma boa parte nós conseguíamos, e havia a possibilidade, então, do acompanhamento
no dia seguinte pelos terapeutas. Isso foi, até hoje, nós temos esse trabalho, desde 1991. Muito interessante. E dava vocês conseguiam, assim, realmente identificar, inclusive, a melhora de alguns pacientes após o atendimento na sessão, né, na reunião mediúnica, depois refletia-se na melhora do paciente. Muitas vezes dava para detectar isso aí. Dava para detectar porque o próprio terapeuta que fazia parte do trabalho mediúnico era o terapeuta que acompanhava também o paciente, né? Então, com isso, nós tivemos muita chance de experiência, de trabalho científico já, né? Trabalho, um acompanhamento científico. É claro que, em muitos casos, não há aquela melhora que a gente espera. Mas, em alguns outros, conforme o caso, era quase que instantâneo. Em certos casos. Né? Interessante. Então a melhora era muito evidente. Meu amigo, para encerrar, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, que isso é importante. Como prevenir e como tratar, quer dizer, como prevenir as obsessões e como tratar aquelas que, infelizmente, já se instalaram numa família, numa pessoa especificamente. O que dá para fazer? Nós temos a terapêutica espírita, né? Detetado qualquer influência, qualquer situação diferenciada das criaturas de um modo geral, geralmente os parentes, né, percebem alguma alteração. A nossa recomendação é que busque logo uma casa espírita e faça um atendimento fraterno. Esse é o ponto inicial. O atendente experiente, que são geralmente pessoas que têm assim, alguma condição, alguma capacidade, já vai detectar se o processo sugere alguma influência espiritual. Aí nós temos, então, como terapia, o passe, a água fluidificada, o atendimento fraterno, que é o inicial, que já é uma conversação, já é uma espécie de uma terapia, e o culto do evangelismo no lar, que é fundamental. Culto evangelho. E mais as reuniões mediúnicas em que essas entidades se manifestam. Aí, em casos mais graves, esse atendente fraterno encaminha o nome também para o trabalho mediúnico de desobsessão, onde o paciente não participa fisicamente, vai apenas o nome do paciente. Né? Perfeito. Bom, eu acho que deu para os nossos telespectadores terem assim uma ideia, né, do que sejam as obsessões, diferenciando de obsessões no sentido da medicina tradicional, no sentido espírita. Como eu frisei no início, o seu depoimento é muito importante pela sua experiência de décadas, aí só de Bom Retiro são, portanto, 2 décadas, né? De 91 a 2013, mais de 2 décadas. Mais de 2 décadas. Eu tive a satisfação de participar durante um certo início, tempo de compor com o grupo, né? E foi uma experiência, para mim também, muito interessante e muito valiosa. Eu espero que todos vocês possam ter aproveitado e principalmente possam aplicar, principalmente nesse sentido de profilaxia, ou seja, pensar em Deus, bastante oração, pensamento positivo, leituras edificantes, para a gente, como diz a oração de Pai Nosso, não cairmos na tentação do mal. Né? Eu acho que isso é importante. Meu caro Rubens, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade e fico feliz de poder cooperar de alguma forma. Muito obrigado, até a próxima para vocês também. No quadro Nosso Lar anterior, nós comentamos que nosso lar pode ser aqui na Terra e o mundo espiritual. Hoje, falando especificamente um pouco sobre a vida dos espíritos, nós começaremos lembrando pelas palavras de Jesus no Evangelho, quando diz que na casa de meu Pai há muitas moradas. A respeito de colônias espirituais, mais especificamente, Emanuel Swedenborg, um sueco, precursor da doutrina espírita, já no século XVII, ele era médium, ele fez muitas descrições de colônias espirituais. Já nas obras de Kardec, nós vamos nos limitar hoje a algumas questões aqui que têm uma transcendente importância para nós. Por exemplo, a questão 87 do Livro dos Espíritos. Gilberto Tomasi vai fazer um resumo da leitura e um comentário. Wilson,
é importante que se leia a pergunta e a resposta para que a gente fique bem fixo, né, no que Kardec perguntou e os espíritos responderam. Então, na pergunta 87, Kardec pergunta se os espíritos ocupam o mesmo espaço numa determinada região, né, no universo. E o que os espíritos respondem é que eles estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos, né? E diz, inclusive, que eles estão agora aqui ao nosso lado, sem que a gente os perceba. Então, eles vão a toda parte. Há regiões, inclusive, diga-se, é bom esclarecer, que estão interditadas a alguns espíritos que não têm condições de ir. Porque quando a gente fala vão em toda parte, dá-se a entender que aqueles espíritos menos evoluídos podem também habitar mundos onde estão espíritos mais evoluídos. Não. Então, cada um no seu devido lugar. Mas estão por toda parte, inclusive aqui ao nosso redor, como eu falei, né? A 278 esclarece mais alguma coisa. Até vou ler a pergunta para você aqui. Os espíritos das diferentes ordens estão misturados, quer dizer, de vários níveis de conhecimento e etc. Estão misturados? Como é que é aí? Não, resposta? não. Esse distingue um dos outros. Existem, uma colônia espiritual, como você bem colocou. É como aqui na Terra. Você está naquelas pessoas que estão mais afins ou que têm o mesmo conhecimento, enfim. Por afinidade. Por afinidade. Então, ele diz aqui, né, Gilberto? É todo mundo no qual o vosso é um reflexo obscuro. Os espíritos da mesma categoria reúnem-se por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos unidos por simpatia e por um determinado objetivo. É por isso que costuma-se dizer, erroneamente, alguns, que existem espíritos, almas gêmeas. Não é nada disso. Os espíritos se reúnem por afinidade. Então, nos mundos espirituais, acontece dessa forma. Existe um determinado local, estão aqueles espíritos mais evoluídos, outros menos evoluídos, mas tudo em termos de afinidade e processo evolutivo, né? E a 279 aí? Todos os espíritos têm reciprocamente acesso entre uns e outros? Na verdade, nos interessa a resposta aqui, né, Gilberto? Diz assim, aqui, ó. Mas as regiões habitadas pelos bons, foi o que se falou aquela hora, estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que este não as perturbem com suas más paixões. Veja, a resposta então é a seguinte. Os bons vão a toda parte e deve assim para que possam influenciar os maus para que eles consigam evoluir, né? Já, ao contrário, não é possível, né? Então, as regiões, porém, que os bons habitam, como eu falei anteriormente, são interditadas aos maus, usando esse termo, né? Aqueles que são um pouco mais imperfeitos, menos evoluídos, né? Então, os bons vão a qualquer local. É até bom que isso aconteça e deve acontecer para influenciar os maus que possam tomar um caminho diferente em termos evolutivos, né? Perfeito. E a pergunta 227 ali, também gostaria que você fizesse um comentário sobre ela ali. Então, veja bem, a 227 ela diz o seguinte, a pergunta, de que modo se instruem os espíritos errantes, os espíritos que estão na erraticidade, no mundo espiritual? É certo que não fazem como nós aqui o fazemos, né? Então, eles estudam e procuram meios de elevar-se, de evoluir. E observam, então, também a resposta, dizem os espíritos, que ocorre que onde ouvem os bons conselhos dos bons espíritos, esses que estão numa situação um pouco inferior tendem também a melhorar-se, né? Então, o nosso lar funciona assim, né? Tem hospitais, tem universidades, tem exatamente o que a gente está querendo mostrar aqui é que a obra Nosso Lar de André Luiz, ela tem uma conexão direta com as obras de Kardec. Tem gente que acha que não é muito doutrinário, que o livro e tal, que essas colônias talvez não fosse propriamente uma realidade, mas são, segundo a sequência, pelo menos dessas questões aqui que a gente colocou. Tá bom, meus amigos? O nosso tempo está terminado e nós encerramos hoje desejando a todos vocês muita paz, muita saúde e bem-estar. Obrigado.